A queda nas receitas de petróleo e gás da Rússia pode levar ao aumento de impostos. Economistas dizem isso em comentários a Reuters e ao The Moscow Times. Ao planejar o orçamento para 2025, o Kremlin planejava vender petróleo a $70 o barril, mas em abril, o preço médio por barril caiu para $50. O Tesouro Russo já perdeu 10% de sua receita no primeiro trimestre deste ano. Em 2025, o Kremlin planeja gastar um recorde de 13,5 trilhões de rublos na guerra. Economistas observam que este ano o Kremlin iniciou a maior reforma tributária em décadas, o que levou a um aumento no imposto de renda, nos impostos especiais de consumo e nos preços dos combustíveis. E, no entanto, essas não são as últimas mudanças no sistema tributário, porque, de acordo com o Ministério das Finanças, 1 em cada 4 rublos da receita do governo vem do aluguel de matérias-primas. As receitas de renda são uma fonte instável e, a longo prazo, tendem a diminuir, podendo até se esgotar completamente com o tempo. Por isso, vemos como tarefa do Ministério das Finanças, levando em conta a instabilidade das receitas de renda no futuro, estruturar a política tributária e a administração fiscal de modo a minimizar esses riscos. Anton Siluanov, ministro das Finanças da Rússia durante a reunião do Ministério. A queda nos preços do petróleo foi desencadeada pelas guerras tarifárias de Donald Trump, dizem analistas. Apesar do anúncio do presidente dos Estados Unidos de uma pausa de 90 dias, a instabilidade nos mercados continua. Os países exportadores de petróleo pretendem aumentar a produção de combustível, o que levará a uma queda contínua nos preços, acredita a Agência Internacional de Energia. O setor de petróleo é altamente suscetível à volatilidade do mercado. Este ano, esperamos que a demanda por petróleo aumente em cerca de 700 mil barris por dia, e o crescimento da produção será ainda maior que isso. Neste contexto, salvo outras surpresas, podemos esperar que os preços do petróleo continuem a cair. Os países da OPEP, que respondem por 40% da produção global de petróleo, concordaram em aumentar a produção diária em 18%, ou 411 mil barris, a partir de maio. Nas condições de crise, os países lutarão por participação de mercado e a Rússia poderá ser empurrada para fora por seus concorrentes, acreditam analistas. A Federação Russa, por extrair recursos em excesso, está violando os acordos da OPEP+. Por isso, a Arábia Saudita quer de todas as formas colocar a Rússia em seu devido lugar. Além disso, a Arábia Saudita, que antes buscava manter os preços do petróleo elevados, decidiu, segundo o Financial Times, abandonar essa estratégia. Em vez de se preocupar com preços altos, agora está focada em aumentar sua participação no mercado global. Com isso, pretende pressionar outros participantes, inclusive a própria Rússia. Diante do declínio das receitas do petróleo, o Banco Central russo pretende manter uma política monetária rígida. Em outubro de 2024, o regulador aumentou a taxa básica para 21%. Não chegava a esse nível desde 2003, e nas condições atuais, reduzir a taxa não parece possível, disse a chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina. Reduzimos a taxa de crescimento da economia global. Reduzimos um pouco a avaliação dos preços do petróleo, porque este é o principal canal de influência sobre a economia russa dessas guerras tarifárias. Ou seja, a redução nos preços dos principais produtos de nossa exportação. Os riscos permanecem para reduzir a inflação. Precisamos manter condições monetárias e de crédito rígidas por um longo tempo. No dia 6 de junho, o Banco Central da Rússia voltará a discutir a taxa básica de juros. Segundo previsões de analistas, ela deve ser mantida no nível atual. O Banco Central tem apontado os efeitos negativos de uma política monetária rígida sobre a atividade empresarial no país. A agência Reuters, citando fontes, informa que a autoridade monetária aguarda um novo projeto de orçamento que leve em conta as novas realidades da economia global e uma redução nas receitas provenientes do petróleo. Andriy Dmitrenko para o canal Freedom. O Senado dos Estados Unidos está pronto para impor sanções secundárias contra a Federação Russa, informou o senador republicano Lindsey Graham. Sua declaração foi uma reação à publicação do chefe da Casa Branca, Donald Trump, feita após o encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Vaticano. Na mensagem, o líder americano criticou os ataques russos às cidades ucranianas e ameaçou Putin com sanções. Isso me faz pensar que talvez ele, Putin, não queira realmente acabar com a guerra. Está apenas me enrolando, e é preciso enfrentá-lo de outra forma, com sanções bancárias ou secundárias. Muita gente está morrendo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na rede Truth Social. O projeto de lei sobre novas sanções contra a Rússia já havia sido anunciado por Lindsey Graham em março. Segundo ele, o documento prevê a aplicação de tarifas secundárias sobre a importação de uma série de recursos provenientes da Rússia, entre eles petróleo, gás e urânio.
Sou muito grato ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à sua equipe pelo trabalho árduo para encerrar de forma honesta e justa a guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão bárbara de Putin. Quanto às sanções adicionais contra a Rússia de Putin, tem um projeto de lei bipartidário com quase 60 coautores que impõe tarifas secundárias a qualquer país que compre petróleo, gás, urânio ou outros produtos russos. O Senado está pronto para avançar nessa direção e o fará com esmagadora maioria de votos caso a Rússia não aceite uma paz honrosa, justa e duradoura. Lindsey Graham, senador dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, na rede social X. Então imponham sanções secundárias. Vocês podem fazer isso. O próprio Trump pode. Foram impostas sanções secundárias à Venezuela. Os países que ajudam a comercializar o petróleo venezuelano estão sob sanções dos Estados Unidos. Então qual é o problema? Vamos fazer o mesmo com a Rússia. Já passou da hora. E por que ele está falando disso agora? Acho que é porque a atual administração percebeu que Putin já o sujou com o sangue dos ucranianos. Quando iniciaram negociações com ele, de fato entraram em tratativas com um bandido. E agora o bandido os cobre com sangue. Entre os que não pretendem aliviar a pressão de sanções contra Moscou está a União Europeia. Como já informou a alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Kaja Kallas, Bruxelas analisará em maio o 17º pacote de sanções contra a Rússia. A questão das novas restrições também foi discutida pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Zelensky enfatizou que as medidas devem visar setores-chave da economia russa: metalurgia, indústria nuclear e química, setor de TI, setor financeiro e a frota clandestina de petroleiros. Haverá instrumentos para continuar abastecendo o orçamento, mesmo que seja imposto o pacote de sanções mais amplo e rígido possível. Vai colapsar de imediato a economia da Rússia? Não. Acho que não devemos esperar isso. Mas o que é certo é que as capacidades dela serão significativamente reduzidas. Se antes especialistas diziam que os recursos russos dariam para manter a guerra até meados de 2026, agora, se União Europeia e Estados Unidos aprovarem um novo pacote de sanções, isso pode se encurtar até o fim de 2025. Entre os meios que Moscou usa para contornar as sanções ocidentais e manter sua economia funcionando está a chamada frota clandestina da Rússia. Esses navios que transportam produtos russos sancionados navegam sob bandeiras de outros países, desligam os sistemas de rastreamento e ocultam os portos de destino. Assim, em 11 de abril, a Marinha da Estônia interceptou o petroleiro Kiwala, que está sob sanções da União Europeia, e seguia para a Rússia. A embarcação era suspeita de navegação ilegal sem bandeira. O chanceler estoniano Margus Tsakna destacou que Tallinn continuará reprimindo as atividades da frota clandestina russa. Ao petroleiro russo Kiwala foi permitido retomar sua viagem após a correção de sérias deficiências na embarcação. A detenção de navios da frota clandestina russa na Estônia, assim como recentemente na Finlândia, mostra que as ações desses navios não ficam impunes e que temos a capacidade de detê-los. Este caso reforça mais uma vez que os registros dos chamados países de bandeira de conveniência apresentam deficiências significativas. Os dados não são confiáveis e a comunicação com esses registros é problemática. Margus Tsakna, ministro das Relações Exteriores da Estônia, em publicação do jornal Postimeis. A Europa busca fechar todas as brechas para Moscou, no que diz respeito à evasão das sanções. Nesse sentido, deputados do Parlamento Europeu do grupo informal Amigos da Ucrânia apelaram ao primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, para impedir novas vendas de navios gregos que possam fortalecer a frota clandestina da Rússia. Segundo um estudo do Instituto Brookings, 37% dos 75 petroleiros sancionados pelos Estados Unidos em janeiro de 2025 pertenciam anteriormente a empresas gregas. O documento também afirma que essas empresas continuam sendo os maiores fornecedores de navios para a frota clandestina russa, com lucros estimados em 4 bilhões de dólares. Nikita Skoblikov para o canal Freedom.